Então, procura fazer dessa maneira, seguir uma sequência, começa dando comandos bem pequenos e vê devagar. Depois você vai ampliando os comandos e vai vendo o ponto certo, tá ok? Olha aí o Francisco Filho, acho que te expliquei bastante coisa, né? Espero que sim. Francisco Filho deu uma mensagem, está mandando aqui uma mensagem. Na modalidade de voo livre de planadores de arremesso à mão, quantos metros de distância eles podem chegar e qual o material mais comum é usado atualmente? Olha, você pode ter planador lançado à mão até feito em impressora 3D. Tá? Você pode ter de isopor comprado pronto. Né? Porque fazer um de isopor até dá, mas ele não vai ser um planador grande. Por quê? Porque tem problema de estrutura, né? Você fazendo, você pode até estruturar uma asa de isopor, colocando algumas coisas de fibra de carbono, de igual fibra de carbono, não sei se você sabe, não sei se você sabe, mas igual fibra de carbono é bambu, meu amigo. Bambu é tão resistente que, nossa, é fenomenal para fazer longarina, né? Ou reforçar longarina, porque ele é forte, ele flete e ele dificilmente ele quebra, tá? Então, o ideal, eu particularmente prefiro, para mim, eu prefiro o planador feito de balsa. Já o aeromodelo de RC com o motor, você pode até fazer de isopor, porque eles são menores, né? Agora, o planador, para voar legal, umas 2 metros de asa, né? Eu tenho planador com asa de isopor que tem 1 metro e pouquinho, pequenininho assim, mas dessa finura. Até nessa live aqui, eu lembro que na última live teve uma pessoa, desculpe, nomes para mim fica muito difícil, porque muita gente entra, né, na live. Mas teve uma pessoa que queria muito ver o seu planador de encosta. Ele tem, ó, não cabe na tela aí, mas a fuselagem dele deve ter, não chega a 1 metro, tá? E a asa, 1 metro, 1 metro e pouquinho, não tem mais que isso. Eu separei ele para mostrar nessa live. E, aliás, eu ia fazer uma live sobre ele, mas eu precisei vir para viajar, né, para cá. Aliás, não sei se tem alguém aí assistindo de Piracicaba, eu estou em Piracicaba nesse momento, tá? E precisei viajar para cá, e aí eu tive que mudar tudo, né? Na verdade, bagunçou um pouco minha vida, eu tive que criar essa live hoje, né? Durante o dia eu fui aqui maquinando, pensando, até conseguir criar, e no final da tarde eu criei todo o layout da live, que são os tumbes, os stories e tudo isso, né? O tumbe e os stories. Então, eu estava separando esse. Então, esse daí, ele tem, inclusive, 2 asas. As duas são de isopor, mas elas são pequenas e finas. Só que são de isopor maciço, tá? São de isopor maciço. Quando você faz um planador grande, se fizer uma asa de isopor maciço, vai ficar pesada. Ela tem que ser construída. E aí você constrói com Depron, tá? Eu, particularmente, construiria com Depron. Se eu fizer um planador hoje, que vou falar de isopor, entre aspas, eu faria em Depron. Tá? Eventualmente, uma coisa, uma fuselagem, por exemplo, se você tiver um toco de balsa e paciência para escavar, esculpir, né? Não é escavar, não é escavar, esculpir toda a fuselagem ali, maravilha. Mas por quê? Porque aí você vai ter que cavar ela, tirar o excesso de isopor. E mesmo assim, no grupo da cauda, ali no canudo que vai até a cauda, vai ficar maciço, você não vai conseguir abrir. A não ser que você abra no meio, escave, depois cole, ele vai ficar muito macio, muito mole. Então, o ideal mesmo, para um planador que você quer usar e abusar, é ser de balsa. Eu, particularmente, prefiro assim, tá? Deixa eu ver aqui o Daniel Vieira escreveu: Piracicaba, terra do Renato Brossi, Marcos Aleone, Ferenc, todos os grandes eram modelistas do VCC. Olha aí, ó. Eu não sabia disso. Quer ver como é? Piracicaba sempre foi uma cidade menor do que a minha, então na minha não teve gente assim que voava tanto VCC. Na verdade, a gente era nos anos, eu estou falando em anos 60, tá? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, até o comecinho dos anos 70, a gente era em 4. No máximo, acho que tinha 5 pessoas que usavam a pista. E antes disso,
Tinha duas pistas muito bonitas lá. Antes disso, o Aeroclube foi muito forte em São Carlos. Então, houve um grupo, mas o aeromodelismo naquela época, cara, não podia ser uma coisa muito grande, né? Mais recentemente, sim. Por quê? Porque não tinha nada. A gente não tinha as coisas aqui, era um inferno para conseguir as coisas. Meu primeiro aeromodelo de VCC, só para você ter uma ideia, eu fiz com tábua, eu não me lembro se foi de maçã ou tábua de caixa de uva, que era o mais fino e mais leve que a gente achava. Tá? Então eu fiz com isso. E eu fiz com isso, eu fiz a fuselagem, eu fiz o leme e eu fiz o estabilizador e profundor. Meu primeiro VCC foi feito com isso. Aí a asa, bom, a asa é uma coisa assim muito difícil, né? Muito difícil da gente ter nervura. Né? Estou falando em anos 60, menos, um pouquinho até. 59, por aí, 60. Aí as nervuras, como já existia a Casa Aerobras, eu consegui guardar um dinheirinho. E o legal da Casa Aerobras é que ela vendia o aeromodelo, mas ela também vendia separado algumas peças dele. Então eu consegui ir lá e comprar o jogo de nervuras. Eu não me lembro só se foi do tamanco A ou tamanco B. Eu acho que foi do tamanco. Cara, foi do tamanco B. Mas eu fiz um aeromodelo de um tamanho que usava um motor 1,5 WB diesel. Tá? Então, você imagina o raio do aeromodelo que eu fiz, né? Voou, cara, não voa direito. Eu tive que refazer ele depois, porque eu cometi um erro. Pra você ter uma ideia, que a gente não tinha ideia de nada, naquela época, os aviões, praticamente 99% deles, tinha duas rodas na frente e uma na cauda, não tinha? Então ele ficava assim. Então, para uma criança como eu olhar um avião assim, o que você acha? Você acha que a asa na fuselagem está assim. Na cabeça de uma criança que não consegue ver esse detalhe todo, eu construí com uma incidência absurda na asa. Aí depois eu tive que desmanchar e fazer tudo de novo, cara. Olha só. Fazer tudo de novo, e aí sim ele voou. Tive ele por um tempo, mas não era aquilo tudo, porque eu fiz na minha cabeça. Pelo que vocês estão vendo, eu tenho essa mania, né? De criar as coisas, né? Deixa eu ver o que colocou aqui. O, o Daniel Vieira colocou que uma das pistas mais charmosas do interior é ao lado do aeroporto. Preciso dar um pulo lá hora que tiver um tempinho. Eu conheço a pista de rádio, né? Eu já fui várias vezes no aeroporto, mas eu, sinceramente, não me lembro de ter visto essa pista lá. Não me lembro, tá? Inclusive, já pousei aí no aeroporto com um avião de verdade, não me lembro dessa pista. E agora, a de rádio, essa sim. Essa, inclusive, na época, anos 80, eu tinha uma. Eu era o único no Brasil que fazia filme de aeromodelismo. E eu filmei, pela primeira vez no Brasil, foi filmado o Somenzini fazendo acrobacias. E num outro ano que eu tive lá, eu fiz um vídeo dos dois, o Fábio Trento, que ele era de Limeira, competindo com o Somenzini, competindo assim, voando juntos, né? Fazendo acrobacias, e até o título do vídeo, eu tenho ele lá em casa. O título do vídeo ainda Fábio, como é que é? Somenzini versus Fábio Trento. Né? Não que um fosse competir com o outro, não. Apenas para mostrar que a gente tinha aqui no Brasil um rapaz que era um cara muito legal, que também sabia voar muito bem, tá? E esse vídeo e mais um, ou foi só esse, eu não me lembro, eu consegui o endereço do Somenzini com ele, pessoalmente, numa dessas filmagens que eu fiz aqui em Piracicaba, eu consegui o endereço dele e mandei para o Chile. Ele morava no Chile, não sei onde ele mora hoje, tá? E mandei lá para o Chile, graciosamente, o vídeo, porque ele voou para mim, né, cara? Então, eu filmei tudo, eu mandei para ele, e ele gostou bastante do vídeo na época, né? Isso, não sei se era 1990, já 91, não lembro. Realmente não estou lembrado, assim, mas foi numa época dessas aí. Então é que eu conheço bem essa, mas agora que você falou isso aí, escreveu isso aí, eu vou dar, assim que eu tiver uma escapadinha, eu vou dar um pulo lá para ver, tá? E escreveu mais aqui, ó, o Wilson Fernandes. Piracicaba faz parte de uma das etapas do CIPA, que é o Campeonato do Interior Paulista de VCC. Pô, olha aí, pessoal, que legal. Quem mora na Redondeza aqui, poxa vida, vale muito a pena, né? Até para mim mesmo.
Agora que eu estou no grupo de VCC, provavelmente eu vou ficar sabendo de datas, tudo. Quem sabe eu consigo vir, né? E aí até filmar, nunca se sabe, né? Aqui ele está dizendo que tem uma belíssima pista. Que maravilha, cara. Maravilha. Vamos ver aqui. Daniel, era eu. Quando eu era garoto, já construí muitos aéreos com material alternativo. Faltava material e grana. É isso aí mesmo. Moro no sertão do interior de São Paulo. Da onde você é, Daniel? Eu não vi aqui se você escreveu. O que é sertão do interior de São Paulo? Conta aí pra gente, onde é que você mora? Eu também, eu moro em São Carlos, né? Que antigamente eu tinha um tio que falava, aqui é o fim da linha, né? Na verdade não é, mas para ele a cidade era tão ruinzinha na época dele, né? De moço e tal, que ele falava que São Carlos era o fim da linha. Mas o trem passava por lá, porque ele falava isso por quê? Porque naquela época era trem, né? E o trem, na verdade, não terminava ali, ele passava dali e continuava embora, a não ser que terminasse alguma linha ali, eu não me lembro agora, né? Eu era criança. Mas isso que você falou é muito importante, cara. No início do aeromodelismo, a gente não tinha nada, cara. Não tinha nada. Era um negócio assim. Eu dei sorte de, nessa época, estar morando em São Caetano, né? E morei com a minha avó em São Paulo também.